Meu nome é Zeca Estrada. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos puxando carreta por esse Brasil grande, é que estrada nenhuma é só asfalto, poeira e placa enferrujada. Tem lugar que carrega coisa antiga, coisa que não gosta de ser incomodada. E foi numa dessas viagens pelo interior da Paraíba que eu entendi isso do jeito mais difícil. Eu estava rodando sozinho naquela semana. Carga de alimentos secos, entrega simples, daquelas que a gente acha que vai ser só mais uma. Saí ainda de tarde, passando por cidades pequenas, onde o povo senta na calçada para ver o tempo passar e o silêncio fala mais alto que conversa. O destino ficava depois de uma cidadezinha esquecida, daquelas que quase não aparecem no mapa. Depois dali, era só estrada estreita, mato dos dois lados e nenhum sinal de celular. A Paraíba tem um sertão bonito de dia, mas de noite ele muda. A vegetação fica fechada, o vento faz um barulho estranho e o escuro parece mais pesado. Eu já conhecia aquele trecho, mas fazia anos que não passava por ali. Lembrei até de uns comentários antigos de outros caminhoneiros falando de vozes, de gente que via coisa onde não tinha nada. Na época achei exagero. Caminhoneiro gosta de aumentar a história. O sol foi se escondendo atrás das serras e quando a noite caiu de vez, parecia que alguém tinha apagado o mundo. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só chiado respondia. Nem estação local pegava. Resolvi seguir assim mesmo. Estrada vazia demais também chama coisa ruim, mas parar ali não era opção. Foi depois de umas 2 horas rodando que senti a primeira coisa estranha. Um arrepio subiu pelas costas sem motivo nenhum. O tipo de sensação que não vem do frio. O farol do caminhão recortava a estrada e um pedaço da mata, e eu tinha a impressão de que as árvores se inclinavam para mais perto, como se quisessem ouvir o motor. Pouco depois, ouvi um som. No começo achei que fosse coisa do caminhão, talvez alguma peça solta, mas não. Era um assobio, baixo, comprido, vindo do lado esquerdo da estrada. Diminuí a velocidade, tentando enxergar melhor. Não tinha casa, não tinha poste, não tinha nada ali. Só mato fechado e escuridão. O assobio parou do nada, e logo em seguida veio uma voz, clara demais para ser imaginação. Alguém chamou meu nome. Não foi grito, não foi eco. Foi como se a pessoa estivesse bem perto da porta do caminhão. Meu coração bateu forte e na hora eu falei comigo mesmo que devia ser cansaço. Madrugada prega peça na cabeça da gente. Segui viagem, mas o clima já não era mais o mesmo. A estrada parecia mais longa, o motor mais pesado e aquele sentimento de estar sendo observado não me largava. Foi ali, naquele trecho esquecido da Paraíba, que a minha rotina de caminhoneiro começou a quebrar. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquela noite ia me marcar para sempre. Depois daquela voz me chamando pelo nome, eu segui dirigindo com as 2 mãos grudadas no volante, tentando manter a cabeça no lugar. Caminhoneiro aprende cedo que medo atrapalha, mas naquela noite o medo parecia sentar no banco do passageiro comigo. Eu repetia em pensamento que devia ser coisa da imaginação, cansaço acumulado, solidão demais na estrada. Só que o silêncio não ajudava, ele apertava. Alguns quilômetros depois, o farol iluminou uma placa velha, torta, quase caída no chão, indicando uma estrada vicinal. O nome do lugar mal dava para ler, mas reconheci. Um povoado pequeno, praticamente abandonado. Lembrei que ali, anos atrás, tinha um posto simples, daqueles de bomba manual, onde caminhoneiro parava para tomar café ralo e trocar prosa. Pensei em entrar, nem pela fome ou pelo combustível, mas para ver gente, ouvir voz humana de verdade. Entrei na estrada de terra, devagar. A poeira subiu e o som do cascalho estalando debaixo dos pneus parecia alto demais. O povoado surgiu aos poucos. Casas baixas, muitas fechadas, janelas escuras, nenhuma luz acesa. Parecia que o lugar inteiro estava dormindo ou fingindo que não existia. O posto ainda estava lá, mas abandonado. As bombas enferrujadas, a cobertura torta, tudo entregue ao tempo.
Quando parei o caminhão, o motor ficou roncando baixo, quebrando o silêncio pesado. Desci devagar. O ar era estranho, com cheiro de terra molhada misturado com coisa velha, como casa fechada há muito tempo. Dei alguns passos e senti novamente aquele arrepio nas costas. Tive a clara sensação de que alguém me observava por trás das casas, entre os vãs das portas. Foi então que ouvi passos, lentos, arrastados, vindo do fundo do povoado. Meu corpo travou. Pensei em subir de novo no caminhão, mas a curiosidade falou mais alto. Da escuridão surgiu um homem, magro demais, roupa simples, chapéu velho. Ele andava devagar, como se cada passo doesse. Quando chegou mais perto, percebi que os olhos dele eram fundos, cansados, mas atentos demais. Ele me cumprimentou pelo nome. Não perguntou, falou como quem já me conhecia. Aquilo gelou meu sangue. Perguntei como ele sabia quem eu era. O homem deu um meio sorriso torto e disse que ali todo mundo sabia quando alguém novo passava pela estrada. Disse também que aquela mata escutava tudo, cada motor, cada pensamento. Conversamos por alguns minutos. Ele falou do lugar, disse que muita gente foi embora depois que coisas começaram a acontecer. Gente que ouvia vozes, que via parentes mortos, chamando do mato. Caminhoneiros que entravam na estrada errada e nunca mais eram vistos. Enquanto ele falava, eu tinha a sensação de que o povoado inteiro se inclinava para ouvir a conversa. Perguntei se mais alguém morava ali. Ele apontou para as casas e disse que sim, mas que de noite ninguém gostava de sair, principalmente depois da meia-noite. Falou isso olhando fixo para mim, como se estivesse me avisando de algo que eu já devia saber. Quando perguntei o porquê, ele ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Antes de responder, ele olhou para a mata atrás de mim. Eu virei o rosto por instinto. Não vi nada. Quando voltei a olhar, o homem não estava mais ali. Simples assim. Nenhum som de passo, nenhuma porta batendo, nada. Só o vento passando entre as casas vazias. Meu coração disparou. Subi no caminhão quase correndo, bati a porta e liguei a marcha. Quando saí do povoado, pelo retrovisor, tive a impressão de ver várias silhuetas paradas na beira da estrada, olhando meu caminhão se afastar. Foi naquele momento que entendi que aquela viagem não era só mais uma, e que talvez eu tivesse entrado num lugar que não queria ser encontrado. Depois que deixei aquele povoado para trás, eu achei que o pior já tinha passado. Engano meu. A estrada voltou a ser só uma faixa estreita cercada de mata fechada. Mas agora o escuro parecia mais vivo. Não era mais só a ausência de luz, era a presença. O motor do caminhão fazia um barulho diferente, mais abafado, como se o som fosse engolido pelo mato ao redor. Eu segui em frente, mas o tempo começou a perder sentido. O relógio no painel parecia travado. Olhava, marcava a mesma hora. Andava e a estrada não mudava. Nenhuma curva nova, nenhuma placa, nenhum sinal de que eu estava avançando. Foi aí que comecei a sentir o peso da solidão de verdade. Não aquela solidão comum de caminhoneiro, mas uma solidão que aperta o peito e deixa a respiração curta. De repente, o rádio ligou sozinho. Não era música, não era notícia, eram vozes misturadas, cochichos, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, bem baixinho. Entre essas vozes, uma se destacou, a mesma que tinha me chamado antes. Chamava de novo, insistente, como quem pede ajuda. Meu nome ecoava dentro da cabine. Eu gritei para parar, pedi em voz alta para aquilo me deixar em paz. O rádio desligou de uma vez. O silêncio voltou mais pesado ainda. Foi quando o farol iluminou algo no meio da estrada. Pisei no frio com tudo. O caminhão parou a poucos metros. Era uma pessoa agachada, de costas para mim. Parecia uma mulher, cabelos longos, roupa clara. Aquela cena não fazia sentido nenhum naquele lugar e naquela hora. Desci do caminhão com cuidado, o coração quase saindo pela boca. Chamei, perguntei se precisava de ajuda. A figura começou a se levantar devagar. Quando virou o rosto, eu senti minhas pernas amolecerem. Não era um rosto normal.
Os olhos eram fundos demais, escuros demais, e a boca se abria num sorriso que não combinava com pedido de socorro nenhum. Antes que eu pudesse reagir, ela apontou para a mata e começou a chorar. Um choro fino, sofrido, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O som atravessava a cabeça da gente. Dei alguns passos para trás, sentindo que qualquer movimento errado podia me puxar para dentro daquele mato. Outras sombras começaram a surgir entre as árvores. Não tinham forma definida, eram como manchas escuras se movendo, se aproximando devagar. Senti um cheiro forte, de coisa podre misturada com flor, o mesmo cheiro que o homem do povoado parecia carregar. Meu corpo entrou em pânico. Subi no caminhão correndo, liguei o motor e arranquei sem olhar para trás. Enquanto eu acelerava, batidas começaram a ecoar na lateral da cabine. Não eram fortes, mas eram muitas, como mãos batendo ao mesmo tempo. Algo raspava na lataria, como unhas longas. Gritei, rezei, prometi nunca mais passar por aquela estrada. As luzes do painel começaram a piscar e o caminhão perdeu força, como se algo estivesse sugando tudo. Por alguns segundos, que pareceram eternos, achei que ia ficar ali, parado, cercado por coisa que não era desse mundo. Foi o momento mais baixo da minha vida. Medo puro, sem explicação, sem saída. Quando o motor voltou a responder de repente, eu acelerei sem pensar. Só queria sair dali vivo. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquela estrada ainda não tinha terminado comigo. Eu acelerei sem olhar para trás, sentindo o caminhão tremer inteiro, como se a estrada estivesse tentando me segurar. A mata dos dois lados parecia se fechar, os galhos quase tocando a lataria. Eu rezava do meu jeito, falando com Deus, com minha mãe já falecida, com qualquer coisa que pudesse estar ouvindo. Só queria sair dali. E de repente, sem aviso nenhum, tudo mudou. A mata começou a rarear, o escuro ficou menos pesado. O motor voltou ao som normal, firme, conhecido. O relógio do painel voltou a andar como se o tempo tivesse sido solto de novo. Alguns minutos depois, vi ao longe as luzes fracas de uma cidade pequena. Nunca fiquei tão aliviado de ver poste e casa simples na minha vida. Parei o caminhão no primeiro acostamento iluminado e fiquei ali, com a testa apoiada no volante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Passei o resto da noite acordado. Não consegui dormir. Quando o dia clareou, segui viagem e fiz a entrega como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu sentia. Perguntei sobre o povoado da estrada de terra para um senhor num posto mais à frente. Ele ficou sério na hora. Disse que aquele lugar tinha sido abandonado fazia muitos anos, que ali ninguém mais morava, que quem entrava naquela estrada à noite acabava se perdendo ou voltava diferente. Nunca mais passei por aquele trecho, nem de dia. Aprendi que tem estrada que cobra um preço alto demais. A Paraíba é linda, cheia de história, mas guarda lugares que não gostam de visita. Aquelas vozes, aquelas sombras, aquele homem que sabia meu nome, nada daquilo foi imaginação. Eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Hoje, quando estou rodando de madrugada e o silêncio fica pesado demais, eu desligo o rádio. Não quero dar espaço para nada me chamar, porque tem coisa que aprende o nome da gente, e quando aprende, não esquece. A estrada lembra, a mata lembra, e às vezes ela espera a gente voltar. Se você já viveu algo estranho na estrada, conta aí nos comentários. Caminhoneiro sabe que essas coisas não são brincadeira. Segue o canal para não perder as próximas histórias, porque aqui eu conto o que vi e vivi, sem inventar moda. E se você quiser continuar nessa viagem comigo, assiste também o último vídeo que eu contei aqui no canal, chamado A Mata que Nunca Me Deixou. Aquela história ainda me acompanha nas noites mais silenciosas.